Fala, potência, tudo bem? Sou eu, Alex Porto, apresentador desse podcast cheio de cafeína. É o Cafeinado Podcast. Prepare sua xícara porque hoje o papo é maravilhoso. Mas antes disso, solta a vinheta. Hoje a gente vai conversar com um cara que entende muito dos grãos, toca um violão, tem uma história muito boa, pilota moto aí pelo mundo e sabe demais fazer o que, Alex? Produzir café. Eu tô com ele, Idimar Barreto. Seja muito bem-vindo a esse programa que a gente fala de quê? De tudo, inclusive de café. Alex, é um prazer muito grande participar desse podcast, o Cafeinado, né? Eu que já venho assistindo há algum tempo, inclusive falei com você, que eu disse, não é possível que uma hora ou outra eu não seja convidado para ir lá. Chegou a hora, só vejo os convidados e eu até então falei, não é possível, eu tenho que ir nesse podcast. E chegou o momento. Chegou o momento e é uma honra. Beleza, antes de começar a falar, claro, do nosso patrocinador, apoiador, Café Vuboca, café com aromas de boas lembranças, que você encontra hoje nos melhores mercados de nossa cidade e região. Idimar, vamos começar aqui. Você se formou em 82, eu nem tinha nascido ainda, mas não tô falando que você é velho, né? Experiente. Como é que era o cenário da cafeicultura naquela época aqui na Bahia? Olha, naquela época você não tinha um cenário bem definido da cafeicultura como estado. Uhum. Você tinha um cenário da cafeicultura local, quando eu digo local, aqui no Planalto da Conquista. Sim. Eu vou voltar um pouco no tempo. A cafeicultura chegou aqui na década de 70, em função de um zoneamento do IBC. Instituto Brasileiro do Café, não é isso? Café, exatamente. Para que se tirassem o café de áreas onde você tinha riscos grandes de geada, no Paraná principalmente. Sim. E o IBC começou a procurar áreas em que você tivesse condições de plantar o café arábica, vamos falar aqui do arábica, e essas áreas foram zoneadas nessa época e a região do Planalto da Conquista foi zoneada, né? Foi onde foi. Então o café se instalou aqui. Você tinha outras regiões que tinham aptidão? Tinham, que são regiões até que foram da mesma época, às vezes até um pouco antes, que era aquela região de Brejões. Sim, também foi. Que produz muito café ainda, né? Produz, mas hoje muito pouco em relação. Já produziu, tanto que tinham grandes fazendas, até de angolanos, né? Olha, o pessoal saiu de Angola e na época da Revolução, né? Saíram de lá, portugueses que moravam lá, vieram para cá e colocaram fazendas lá, eram fazendas grandes que tinham lá, mas aqui no Planalto foi em função desse zoneamento. E houve um incentivo também por parte do Banco do Brasil, sim, né, para que começasse os cafés daqui, da região. Então você tinha mais ou menos, era regionalizado a questão do café na Bahia. Muito pouco. Então, assim, a gente nem falava de café especial, era 100% commodity nessa época. Não tinha essa. Inclusive o café especial, ele é recente, né? Novo, é recente, né? Uhum. Coisa de 20 e poucos anos, acho que não chega a 30 anos, a questão de se falar de cafés especiais mesmo, né? Eram commodities, claro, você tinha dentro desses commodities cafés especiais, mas essa denominação não se tinha de cafés especiais. Já pegando o gancho aí, você falou dos angolanos, os italianos naquela região de Jaguacara, de Jiquié, também vieram por causa do café? Eu acredito que sim, não posso lhe dizer com certeza, mas houve também um zoneamento por parte do governo federal na época para se trazer os imigrantes. Então eles foram para vários lugares do Brasil, né? Inclusive Barra do Choça. Ah, rapaz. Barra do Choça já teve uma colônia italiana em Barra do Choça, nos mesmos padrões de lá de Tiruçu. Sim, e Tiruçu é na região isso, de Tiruçu, ali, Jaguaquara, aquela. Isso. Aí em Barra do Choça também. Olha, ali na entrada de Barra do Choça, de quem vem de Conquista, do lado esquerdo,
aquilo teve uns loteamentos ali que foram para esses imigrantes italianos que chegaram. Tanto que você tem muita gente em Barra do Choça, descendentes de italianos que vieram nessa época para Barra do Choça. Será que abriram uma pizzaria lá? Partiu. Que coisa boa. Mas vem cá, o que te levou a escolher agronomia e depois, posteriormente, o café? A agronomia, especificamente, eu entrei na universidade em 1978. E na época que eu estava para fazer o vestibular, antes um pouco, a minha aptidão para a área de engenharia em si não era muito boa. A aptidão para medicina, eu tinha um irmão que já fazia medicina e tinha um irmão engenheiro. Certo. Um irmão engenheiro elétrico e um outro irmão médico. Sim. Né? Um pouco mais velho que eu. E eu comecei a ver na escola, ainda fazendo cursinho, e que a minha aptidão era mais não para a área médica, mas mais para a área 2, para a área de biologia. Eu gostava muito de biologia, entendeu? E eu, na época, eu falei, não, olha, o que se encaixa mais ou menos no meu perfil seria agronomia, vamos dizer, ou veterinária. Eu não tinha muita aptidão com bicho. Entendeu? Eu falei, não, acho que a agronomia ela tinha um negócio interessante, que o currículo da agronomia era muito amplo. Sim. Na época era engenharia agronômica. Então você tinha uma parte que era da área 1, né? A parte da matemática, você tinha esse lado, né? Que dava uma dor de cabeça a gente terrível. Mas você tinha também uma área da biologia, muito. Sim. Da biologia, que isso me encantava muito. Então eu peguei mais ou menos o currículo, né? Vi também as minhas aptidões, a minha capacidade, né? Não adiantava eu querer, na época eu fui aluno da Universidade Federal da Bahia, não adiantava eu querer fazer, vamos dizer, medicina, nem eu querer fazer engenharia química, que eu não iria passar em engenharia química, né? A gente tem que ser prático também nesse negócio. E eu falei, não, vou para agronomia. E tinha uma coisa que encantava um pouco na época, que era uma propaganda que existia do governo, do governo em geral, que o Brasil era um país do futuro, o Brasil era um país que tinha uma condição de desenvolver muito na agricultura, sim, entendeu? Você via que existia uma oferta de emprego quando você estava na universidade, já depois, e mesmo antes de entrar, você via que existia uma pujança para essa questão do rural, da agricultura. Estavam surgindo Embrapas da vida, essas coisas todas. Então a gente era um lado bom do negócio. Verdade, bom demais. Com cerca de 40 anos aí na defesa agropecuária do Estado, o que mudou, ou como é que foi moldada a sua visão por qualidade de produto hoje, você produzindo café especial? Olha, eu fui funcionário público de carreira, sim, né, da Secretaria da Agricultura, na realidade, quando eu entrei, e entrei para o Instituto Biológico da Bahia. O Instituto Biológico da Bahia fazia a parte de defesa agropecuária. Não nos moldes que você tem hoje, vamos dizer, da ADAB, sim, uma coisa mais evoluída no sentido de portarias e de normas e normativas. Mas quem fazia era o Instituto Biológico no mesmo modelo do Instituto Biológico de São Paulo. Eles foram criados para isso. A Bahia, você tinha o Instituto Biológico da Bahia, fazia defesa, você tinha na época a Emater, sim, Emater, no caso Ematerba na Bahia, que fazia a parte de campo. Emater existe ainda? Não na Bahia. Na Bahia eles acabaram. Mas você tem em Minas Gerais, você tem em São Paulo, sim, você tem em outros estados, mas na Bahia não. Então a Ematerba fazia a parte de campo, de assistência técnica de campo. E a EPABA era uma empresa de pesquisas agropecuárias do estado da Bahia. Sensacional. Então você tinha essa divisão, né, de extensão rural, defesa e pesquisa. Depois o governo acabou com a questão da pesquisa, sim, da EPABA, né, que tinha realmente um know-how muito grande, era vinculada inclusive à Embrapa, tinha muito, e acabou botando todo mundo num balaio só, a defesa, a parte de extensão e a parte de pesquisa, e foi criada a EBDA. Que existe ainda.
Também não, já foi extinta. E hoje, no lugar disso tudo? Nada, na realidade. Né? Não na Bahia, nada. Entendi. Aí o que acontece? Só ficou a parte de defesa agropecuária. Aí só a gente, vamos dizer, encurtando um pouco, em 1999 para 2000, em função de questões internacionais, principalmente febre aftosa, controle de febre aftosa, uma exigência internacional muito grande para que o Brasil tivesse controles mais rígidos de febre aftosa. Já tinha antes um programa que era mais um programa, Sim. Né, que você tinha em alguns lugares do Brasil, né, que aqui se chama, era GEFAB, que era onde você fazia um controle específico para febre aftosa. Tal. Muita gente das antigas vai ouvir falar do GEFAB, ouviu falar. E o governo precisava de uma coisa que tivesse um controle maior, e isso não só na agropecuária. Na época, acho que o governo Fernando Henrique foi que foram criadas várias agências. Aí foi a agência foi criada a Anatel, foi criada as agências de defesa agropecuária no lado agrícola e pecuário, foi criada a ANEL na área de energia. Sim. Então, isso foi uma exigência, foi um modelo traçado pelo governo Fernando Henrique, com exigência internacional, para que você tivesse agências reguladoras. E aí nós fomos, como quem fazia defesa agropecuária na Bahia era o pessoal que era do Instituto Biológico da Bahia, nós fomos para a DAB. A DAB foi criada, mas ela não tinha os funcionários. Aí nós que éramos da secretaria, fomos para lá. Depois ela começou a fazer os concursos e tal, né? Na área de veterinária, na área de agronomia, e foi criando um corpo realmente dela. Então eu fui da defesa agropecuária há 36 anos. Muita coisa. E essa defesa, você tinha basicamente o quê? No caso específico meu, da área de agricultura, você tinha controles, no caso de mosca das frutas, né, que era uma praga que até hoje é a maior praga da agricultura, né, ela ataca quase todo tipo de frutas. Tinha também o bicudo do algodoeiro. Que vassoura de bruxa também pegou? Uma vassoura de bruxa mais para frente, na década de 80 e pouco. Né? A vassoura de bruxa ela já tinha lá no Pará, mas ela estava restrita lá àquela região. Ela não vinha para cá, a CEPLAC tinha um controle muito grande da parte de trânsito. Sim. Tinha muito grande, tanto que você tem ali uma série de coisas, que a vassoura de bruxa ela veio, foi colocada, ela não veio de lá, como diz outro, pelas próprias pernas, né? Não veio, né? Ela não veio, a disseminação dela pode ter sido uma coisa mais criminosa. Entendi. Mas a gente não está discutindo isso, a gente não, né? Isso não é uma coisa que você tem, foi isso, foi aquilo, não. Mas a gente era focado nisso aí. Entendi. Em relação ao café, o Estado não tinha muita autonomia no café, a gente indo para o café, porque era um controle do IBC. Quem mandava no café era o IBC. Quem dizia a política cafeeira era o IBC. Quem fazia o controle de pragas ou de doença eram os agrônomos do IBC, né? E faziam isso de uma forma muito bem feita. Então, o café era como se fosse uma coisa à parte, assim como o cacau também era à parte. Ninguém metia a colher no cacau. Era o CEPLAC. Né? Quem mandava era o CEPLAC. Entendeu? Ninguém metia a colher. E no café a mesma coisa, o IBC. Vamos lá. Hoje você tem uma propriedade em Barra do Choça. Por que lá e por que essa terra é tão especial? Eu tenho 40 anos com café, né? Vim para cá, não sou de Vitória da Conquista, hoje sou cidadão conquistense, realmente, de fato e de direito. Me foi dado o título, no caso de conquista. E eu vim para cá, já depois de casado. Meu sogro era um dos pioneiros da cafeicultura, foi um dos pioneiros aqui, plantou café na década de 70, entendeu? E eu já estava no estado, já tinha trabalhado uns 3 anos em Irecê, trabalhei em Irecê com feijão, milho, mamona, né? Já tinha trabalhado no estado e depois vim para cá, ele me fez um convite, ele estava montando uma outra fazenda, ele me fez um convite para que eu viesse administrar essa fazenda, né? Era uma questão familiar e eu resolvi vir para a Conquista, né? É até uma história interessante, porque na época eu tinha uma carreira lá, eu já estava assim, como carreira do Estado, eu era assessor
já da diretoria geral da presidência na época do Instituto Biológico da Bahia, e entrei na sala do diretor e falei, eu quero minha transferência para Vitória da Conquista. Rapaz. E o cara disse assim, você vai se dar mal. Na lata. Você é um cara aqui de carreira, pô, você tem uma ascensão muito grande aqui, vai para lá, fazer o que lá? Eu digo, não, eu quero ir para lá. Mas você quer algum cargo lá? Eu digo, não, eu quero ser índio. Eu não quero ser cacique. Eu quero ir como índio. Não quero cocar, não quero nada, entendeu? E vim para a Conquista, realmente. Foi uma das melhores decisões que eu fiz na vida. E comecei no café, administrando essa fazenda, que ficava aqui em Vitória da Conquista. A gente até hoje tem ela. É uma fazenda que produz commodities. Sim. Aqui na região de Vitória da Conquista, a região ali da lixa, né? Que a gente chama Pau Alto Lixa ali. E eu vim para isso. E eu entrei no mundo do café. Um tempo depois, eu entrei na torrefação. Eu fui 10 anos do Café Bahia. Fui sócio do Café Bahia durante 10 anos e tive contato com a parte de torrefação também. Café Bahia, para quem não conhece, esse ano completa 70 anos. 70 anos. Talvez o pioneiro do café na região, né? É, exatamente. O Café Bahia, ele era de meu sogro. Sim. Foi ele e mais uns 2 sócios que eram tios de minha esposa, que eram cunhados dele. Eles eram sócios do Café Bahia e foi deles muito tempo, né? Que na época chamava-se Indústria e Comércio de Café Conquistense. Olha, rapaz. Limitada. Não se plantava nem café ainda por aqui, e eles compravam o café direto do IBC, e o IBC vendia cotas de café. Você não podia comprar o que você quisesse. Você tinha uma cota definida pelo IBC. Vamos imaginar assim, se sua cota fosse 1.000 sacos mês, você só podia comprar 1.000 sacos mês. Se você tivesse chance de vender 1.500, não dava para vender, que você só podia comprar 1.000. Tinha que pedir para aumentar a sua cota e tal. Então eu fui do Café Bahia. Então eu passei por esse ramo da torrefação também. Sim. E depois tive a oportunidade de comprar, eu queria comprar uma fazenda, né? Tinha chance de comprar uma fazenda, e saí para olhar algumas fazendas na região da Barra do Choça. E olhei lá, já tinha olhado umas 2 ou 3 ou 4 fazendas, não lembro, e na época eu levei meu sogro comigo. Sim. Que era quem conhecia muito de fazenda. Eu falei, o senhor vai comigo. Era como um pai para mim. Eu digo, o senhor vai comigo e nós vamos lá. Aí cheguei lá, mostrei umas 2 que eu tinha gostado. Uhum. Uma ele olhou assim e falou, essa não. Eu falei, não. Pronto. Tá bom. A outra, que é essa que eu tenho hoje há 30 anos, Sim. ele olhou e falou, pode comprar. Caramba. Né? Uhum. Eu falei, pronto, e consegui realmente fazer o negócio, comprar. Estou há 30 anos lá. Na mesma fazenda. Na mesma fazenda. Que né? coisa boa. Eu estou lá há 30 anos. E cidadão de Barra do Choça em breve, né? Eu acredito, eu estou lutando para isso, né? Eu já estou há 30 anos lá, gerando emprego, né? É verdade. Não é possível que Vitória da Conquista me deu o título, eu digo agora eu preciso de um título de cidadão barro-chossense. Boa, gerando emprego e visibilidade para a cidade também, né? Isso. Né? Sem dúvida. Agora, há 10 anos você mudou de commodity para café especial. Por que você fez isso? Essa virada, ela foi planejada no seguinte sentido. Eu me aposentei há 10 anos do Estado. Sim. E minha esposa também trabalhava com arquitetura no escritório aí com a irmã dela e tal. E é interessante porque quando eu aposentei, ela falou, eu também vou me aposentar. Vamos não junto. importa, não importa se eu tenho tempo ou não, mas eu vou me aposentar. E a gente pensou o seguinte, olha, quando você se aposenta, é uma cisão que você tem muito grande. Eu trabalhei 36 anos na minha profissão. Eu vi colegas meus que se aposentaram e com 1 ano tinham morrido. Porque não tinham o que fazer. Vi outros que se aposentaram na sexta-feira e na segunda chegaram para trabalhar como se ele ainda estivesse trabalhando. E alguém falou, rapaz, você já se aposentou. Ah, eu me aposentei? Entendeu? Uhum. Aí eu falei, pô, eu não posso entrar nisso. Como eu já tinha fazenda, né, de café, produzia commodities,
produzíamos bem, a fazenda tinha uma estrutura boa, eu já vinha tratando essa estrutura bem. Na época nós sentamos, eu e minha esposa, e disse, olha, a gente precisa dar uma guinada. Há uma corrente, há uma coisa que está vindo aí forte dos cafés especiais. Nós somos pequenos produtores. A gente não vai sobreviver como commodity. É difícil como commodity, com aquela oscilação de preços horríveis. Uma hora você está com um preço mais ou menos, depois você passa, como eu já vi, já passei 10 anos com preço ruim, entendeu? Já vendi café de $30, pô. Achando que vender de $100 era a melhor coisa do mundo. Hoje $100 é R$500. Mas já vendi de $30 café. Então, a gente precisava guinar. Vamos para onde? Vamos ficar na atividade? Vamos. A gente não quer sair da atividade. A gente tem uma construção naquilo. Então vamos para os especiais. Olha, eu diria a você que foi a melhor decisão que nós já tomamos na vida. Porque, primeiro, que eu não queria mais trabalho. Eu queria ocupação. Diferente. É bem diferente. Às vezes as pessoas me dizem, por que você não faz isso? Eu digo, dá trabalho? Dá. Então eu não quero. Eu quero minha ocupação, não quero trabalho. Trabalho eu já tive. Né? É diferente. Uhum. Então, em função disso, nós migramos para os especiais. Eu diria a você que foi a melhor decisão, como eu já falei. Uhum. Por quê? Porque ela mostrou a gente e apresentou a gente um universo que a gente não conhecia. Apesar de eu estar no café, de estar ali, de ser produtor e tal, mas o universo dos especiais eu não conhecia. E no primeiro momento a gente disse, pô, como é produzir cafés especiais? Vamos ver, né? A gente já está na cafeicultura, mas vamos ver. E aí eu saí, fui olhar amigos que já produziam cafés especiais, né? Aqui mesmo, ali em Barra do Choça, tinha, vamos dizer, o seu Frase ali, uma referência. A lenda. A lenda. Você vai ter uma estátua em Barra do Choça com o seu nome. Eufrásio. Exatamente. Eu fui dar uma olhadinha ali, digo, seu Frase está ali produzindo. Alguns colegas na Chapada, Michael ali na Chapada, sim. Seu Rigno ali na Chapada, entendeu? Que eram pessoas que estavam já nesse universo dos especiais, eram produtores tradicionais também, que vinham do commodity, mas estavam já no universo. Aí você tem ali Renatinho e outros. Aí você vai citando ali, né? Glaico e tal, que são nesse universo aí que a gente tem. Aí eu fui ver. E comecei a ver o seguinte, que agronomicamente os meus ajustes não eram muito grandes. Entendeu? Eu precisaria ter uma atenção maior, principalmente do colheita para o pós-colheita. Isso a gente já começou a ver isso, que a gente ia ter que ter isso, e a gente ia ter que participar de um universo que a gente não estava ainda, que era um de comercialização, de feiras, entendeu? Mudando quem era o foco seu agora não eram mais grandes empresas que produziam, eram cafeterias, pequenas cafeterias, onde você tinha um contato direto. E uma coisa que encantou muita gente, primeiro era que era um mundo jovem. E nós, já mais dinossauros, como se diz, dentro desse universo jovem. Uhum. E eu sempre gostei de me relacionar mais com pessoas mais jovens. Né? Isso dá um oxigênio, dá uma oxigenada na gente. E não ficar de pijama, como a maioria dos amigos já estavam de pijama. E eu me recusando a isso, me recuso até hoje. Amém. Então eu precisava ir para isso daí. E uma coisa que me encantou também era que você era tratado como uma estrela. Não no sentido pejorativo da estrela, mas aquilo que você estava produzindo tinha um valor. O seu nome estava ali. Porque se você imaginar a coragem que tem um torrefador, o dono de uma cafeteria, o dono de uma marca, você está aí, ó, Voboca. Voboca botar o meu café e botar o meu nome na marca dele, para mim é um engrandecimento muito grande, que é um reconhecimento, e para ele é uma coragem muito grande. Ele não vai botar o meu nome, se for o meu café for ruim, na marca dele, jamais. Então essa troca de qualidade, de confiança, os especiais lhe davam isso. Você é reconhecido pelo aquilo que você faz.
Então, assim, eu tinha uma pergunta para falar se você sentiu alguma resistência no começo, mas aparentemente muito pelo contrário, né? Sentiu foi apoio. Não, exatamente, eu senti apoio. E comecei a ter convívio com pequenos torrefadores de especiais, Sim. com cafeterias e tal, que o pessoal dizia, não, peraí, eu quero ver seu produto, traz aqui, me dá, olha, é bom, é ótimo, vou querer, vou botar, entendeu? Uhum. E isso, cada vez mais você procura também se cercar de pessoas que vão lhe colocando para frente, seja na parte agronômica, Sim. isso é importantíssimo, como também na parte de comercialização. Você precisa saber o que é que você quer, né? Eu sei. Eu me lembro que eu disse para uma consultoria do Sebrae, já mais para frente, agora uma consultoria do Sebrae, que a consultora me perguntou, Edmar, você sabe o que quer? Eu falei, primeiro eu sei o que eu não quero. Isso aí eu tenho certeza, entendeu? Do que eu não quero fazer. Uhum. Do que eu quero, já sei uma boa parte, você pode me dizer algumas coisas, mas o que eu não quero, eu lhe digo logo aqui o que eu não quero, entendeu? Isso eu tinha noção à medida que eu fui entrando para esse mercado. Sensacional. Gente, agora pega uma caneta aí para anotar, porque tem muita coisa agora. Edmar, quais são as variedades que você produz lá? Eu sei que numa mão não dá para contar não, viu? Vai ter que botar lá de cá. Foi uma outra coisa também. Sim. Por quê? Quando a gente começou com a cafeicultura, você tinha basicamente o Mundo Novo, que foi um dos primeiros cafés que chegaram aqui para serem plantados. E todo mundo tinha, vamos dizer, o Mundo Novo. Eu tinha na fazenda já que a gente tinha antes, na fazenda da Barra do Choça, o Mundo Novo plantei. E o Catuaí, né? Não era esse 2SL, não. Catuaí mesmo, que a gente chamava Catuaí. Não tinha maiores determinações. Essas eram... Mas aí o seguinte, nos especiais, você precisava de uma coisa que apurasse um pouco mais. E eu comecei a ver que você tinha outras variedades de café que você poderia atingir e conseguir uma bebida melhor. Eu digo, a gente tem que ter essas variedades, assim como você tem que ter as variedades também agronomicamente, para que você não tenha a colheita toda num momento só. Que não chegue todo mundo de uma vez, que não amadureça o grão todo de uma vez. Uhum. Você precisa ter variedades precoces, variedades médias e variedades tardias, para que você consiga administrar a sua colheita e não seja aquela loucura de dizer assim, amadureceu tudo de vez e variedades diferentes. Né? Então, hoje eu tenho 7 variedades, que é o Mundo Novo, sim, Catuaí, Acauã, Bourbon, Arara, Pacamara e Geisha. E todos se adaptaram. Só que o Pacamara e o Geisha não estão em produção ainda, que são novos. Tem um ano só, mas as outras 5 estão em produção. E muito bem adaptadas ao solo? Muito bem adaptadas lá, para a minha região. Né? Você tem cafés assim. Você tem o Acauã, um excelente café. Por um tempo foi até demonizado aqui. É bonito Acauã. Até o nome, é nome de menino. Mas seu nome, meu filho? Acauã. Acauã, nome, acho que indígena, alguma coisa assim, né? Bonito, né? É o nome de um pássaro, né? Sim. O Acauã é um pássaro. De lá do sertão. Sim. Que é um pássaro que canta na época da seca. Então, Acauã, seu canto é teimoso e faz medo. Se cala, Acauã, que é pra chuva, volta cedo. Isso é uma música que tem lá do Nordeste, sim, que fala do Acauã, do pássaro, que ele tem um canto triste. E ele canta quando tá seca para poder vir a chuva. Sensacional. Não sei se eles botaram, eu acredito que a variedade era em função disso, porque você tem muita coisa que eles usam, né? De pássaros e tal, para montar. Então, em função disso aí, vamos dizer, o Acauã, uma variedade muito boa para mim, produtiva. Muita gente falou mal, demonizou e tal, mas já ganhei uns 2 ou 3 prêmios bons com ele, e tranquilo. Eu precisava também de uma coisa bem refinada, o Bourbon. Sim. Aí fui apresentado ao Bourbon. Café Bourbon fino. Amarelo, café fino. Não produz elegante. muito. Elegante. É. Né? Aquele café assim, de charme. Isso, Até o cara diz assim, você está produzindo o quê? Bourbon. Só o nome já é 50% da bebida. Excelente. Né? É o Bourbon. Então eu plantei o Bourbon. Na época, complicado, porque tive que fazer uma replanta grande. Replantei mais de 30% do que tinha plantado e tal. E aí eu
Mas ele é um café que produz pouco, ele não produz muito, não é de grande produtividade, mas tudo que ele produz é bom. Entendeu? Eu ainda fiz um charme, porque na época eu falei, eu vou fazer o quebra-vento, um pouco de sombreamento, quebra-vento com o quê? Aí eu falei, vou fazer com seringueira. Aí ninguém falou, você é maluco? Vou fazer com seringueira, tem uns trabalhos antigos do IBC ainda e tal, que seringueira não tinha nenhum problema, né, junto com o café, não havia concorrência, né, pelo espaço com o café. Eu liguei para um amigo meu, da Michelin, né, que é pesquisador da Michelin há 40 anos. Falei, rapaz, eu quero um material. E ele me disse, vou lhe dar um material que eu mesmo desenvolvi os clones daqui. Rapaz. E eu vou passar o material para você. Vem aqui em Tuberá buscar o material. E eu fui, e minhas seringueiras estão lá com 7 anos, a coisa mais linda do mundo, dentro do Bourbon. Então já tem o charme disso aí. Uhum. Depois plantei um arara. O arara é o mais novo que eu tenho em produção, né? Porque o Geisha Pacamara ainda não, mas o arara é em produção. Um material maravilhoso, produtivo, bem produtivo, e bebida só fina. Bebida gera top, volume, né? Gera volume e qualidade. Que coisa é um boa. material fantástico. Eu não tenho nada a falar dele. É um material maravilhoso, o arara. Então eu vim diversificando isso aí para que você tenha, inclusive, bebidas diferentes para agradar públicos diferentes, né? Você deu um destaque no arara aí, e a gente gravou com o Fapirajá. Ele falou muito bem de uma variedade nova que ele plantou recentemente, que é o Asa Branca, que ela tem uma qualidade muito boa e ela é resistente. Não é que ela vai ficar o tempo todo não, mas ela demora mais de sofrer na seca, porque a gente tem muito sequeiro na região, né? Do que outras. Então pode ser uma possibilidade aí para enfrentar desafios da seca, como você falou mais cedo, desse tempo aí do Acauã. Eu vi esse material, né, só... Já que você citou aí, eu vi esse material que no pesquisador, eles fizeram um campo de pesquisa ali, até perto da minha fazenda, ali no vizinho, e eu vi esse material pela primeira vez lá, material muito bom, ele já está sendo produzido, né? Outras pessoas plantou, acho que o Fábio tem também, e é um material que produz bem e ele tem essa resistência maior à questão da seca, tanto que eu tenho áreas lá que eu preciso fazer renovação. E eu tenho uma área lá que provavelmente eu devo botar um arara em uma área e na outra área uma asa branca. Aí asa branca de Luiz Gonzaga, não, de Edmar. Isso. Como tem também uma outra música que chama A Volta da Asa Branca. Volta da Asa Branca. Então pode ser, já tem uma asa branca, vem a volta da asa branca. Para um produtor pequeno que ainda está no commodity e quer migrar para o café especial, qual o conselho que você daria? Faça logo. Boa. Não demore, né? Uhum. Procure estudar, procure ir a palestras, né? Agora, amanhã mesmo tem uma palestra do Glaico lá em Barra do Choça, né? E é isso, e a palestra é sobre cafés especiais, eu vou estar lá assistindo. Quem não conhece, gente, um produtor fantástico. Produtor fantástico, um consultor muito bom, produtor fantástico de Piatã, um cara novo. Pioneiro também do café, isso, João. Palestra dele muito boa. Eu lhe diria o seguinte, não há salvação, sendo radical, não há salvação para o pequeno produtor sem duas coisas: ir para o café especiais e estar associado a alguma cooperativa. Porque você não vai sobreviver nesse mercado sozinho, né? Sozinho, saindo com a amostra na mão. Verdade. Não vai. Sozinho é difícil. Muito difícil. Você tem alguns pioneiros e tal, mas é difícil. Verdade. É isso, viu, gente? Fica a dica. Falando ainda sobre sua propriedade, você tem algumas coisas lá que são bem particulares do seu ambiente e do modo de viver de sua esposa. Você tem as avenidas com os nomes. Você tem os galpões com artes do meu amigo Tiano. Um abraço. Para quem não sabe, Tiano é um artista maravilhoso que trabalha com grafite no Brasil todo, eu diria, né? E o nome dele é Cristiano, viu? Descobriu isso. Sem dúvida. Como é que chegou isso? Explica pra gente um pouquinho sobre seu espaço lá na fazenda. Olha bem, parodiando o que minha esposa diz de mim, ela diz que eu não gosto de fazenda, eu gosto de sítio. Então, eu gosto de tudo arrumadinho, plantado,
muito contraste de cor. Eu Sim. gosto disso. O café é muito bonito, mas ele é muito verde. Ele precisa de um contraste. O único contraste que ele tem durante o ano dura 5 dias, que é a florada, que é lindíssimo, que ele fica branco. Fora isso, ele é verde sempre. Só tem que tirar foto. Isso. Aí eu disse, não, eu tenho que ter um contraste nessas coisas. E como eu gosto desse contraste, eu procurei sempre na minha fazenda plantar algumas coisas que dessem esse contraste de cor, em que você passeasse pela fazenda e fosse agradável, não só o ambiente do café, mas o ambiente do passeio agradável. Isso é uma coisa que eu gosto, minha esposa gosta, e eu gosto de passear pela minha fazenda, andando ali e vendo as flores, e vendo acontecer aquilo ali. Agora é a quaresmeira que está florada, fica lindíssima lá. Eu tenho lá uma avenida chamada Olívia Flores, fica lindíssima com as quaresmeiras, né? Eu tenho ipês de várias cores numa outra quadra lá onde eu tenho ipês. Eu tenho uma série de plantas, e agora eu estou colocando umas plantas rasteiras lindíssimas lá, né? Tipo uma jardinagem. A única coisa que eu tenho irrigado na minha fazenda são essas plantas. O café não é irrigado, mas as minhas plantas são irrigadas, né? Isso é uma coisa que eu gosto. Tanto que quando a gente for falar alguma coisa de turismo, lá na minha fazenda é o seguinte, tudo que tem lá tem porque eu gosto daquilo. O turismo veio depois. Chegou agora, né? Chegou agora, mas estava tudo lá. Tudo faz parte do que eu gosto que esteja na fazenda, independente da parte de produção. Aquilo é de estar bem no seu ambiente de trabalho. Muito bom. Falando de turismo também, o que falta para a nossa região aqui do Planalto ser reconhecida mundialmente como o santuário dos cafés? Olha... Porque qualidade de café a gente tem. Tem. Né? A gente tem qualidade de café. Nós temos cafés, segundo especialistas, realmente nos cafés, nós temos cafés que são únicos dessa região. Sim. Aqui nossa, de Barra do Choça, né, de bebida única. Inclusive tem um amigo que disse que o melhor café do mundo é um blend entre o café da Chapada Diamantina e o café de Barra do Choça. Porra, equilibradão, viu? Gostei. Exatamente. Então a gente tem isso, né? Claro que nós temos situações que são um pouco adversas em relação ao clima. O terroir ele dá mais trabalho. Sim. Mas nós temos essa condição. O que faltava e o que falta ainda, a gente está começando realmente, primeiro é você ter políticas públicas, né, principalmente municipais ou regionais no máximo, que tratem o café de uma forma diferenciada, né? Eu acredito muito assim, por isso que eu falo de cooperativas, e a gente tem que ter um cuidado grande em dizer assim, nós estamos com uma rota de cafés especiais. Isso é uma coisa que eu tive a oportunidade até de dizer a semana passada, nas visitas que aconteceram aí até do governo do estado, que é o seguinte, você tem uma rota de cafés especiais. Para que você tenha uma rota de cafés especiais, você precisa dos cafés especiais. Nós temos os cafés? Temos. Mas esses cafés, eles estão sendo colhidos como? Eles estão sendo beneficiados como? Eles estão sendo rebeneficiados aonde? Nós precisamos de um produto de excelência na ponta. Entendeu? E a gente não pode deixar de ter essa excelência na ponta. O que está acontecendo hoje é que você tem alguns produtores que já conseguem fazer ali aquele café a árduas penas, a duras penas, ele consegue fazer um cafezinho e entregar uma coisa boa lá na ponta. Mas como se cata feijão, grão a grão. Fica caro. Fica caro e o mercado precisa de mais coisas. E às vezes ele desiste ali no meio do caminho, porque ele acaba tendo aquele trabalho e entregando lá na frente como se fosse uma commodity. Alguém vai lá e compra sabendo que está comprando coisa boa, entendeu? Então eu acho que é aí onde você entra as questões das cooperativas. Mas a cooperativa não só para questão de compra. Nós precisamos ter as cooperativas, principalmente cooperativas que sejam dos pequenos produtores. Aí eu cito lá, vamos dizer, a Copperbach, nesse caso específico. Nós precisamos ter linhas de beneficiamento e rebeneficiamento e preparos para cafés especiais. Esses pequenos produtores não podem ficar no meio do caminho, porque a gente está ensinando eles a colher, né? As consultorias estão aí
como alguns que a gente já citou aí, eles estão ensinando o cara a colher, estão ensinando a despulpar, se for despulpado, a fazer um lotinho natural, bacana e tal. Sim, depois que esse café está seco ali, ele vai para onde? Como é que ele vai ser beneficiado? Como é que ele vai ser rebeneficiado? Como é que ele vai chegar na ponta, eletronado e tal, para que ele chegue ali naquelas sacas ali de 30 quilos ali, no ponto da cafeteria, dizer, pode trazer, o café está pronto para você mandar para a cafeteria. Isso eu acho que isso faz parte da consolidação da rota pelo lado agronômico. Não é só visita. Não é só visita. É o lado agronômico. Entendeu? Eu estou fazendo isso na minha fazenda, um investimento meu próprio, e não deveria. Se eu tivesse aonde levar meu café, eu não precisava fazer um investimento na fazenda. E eu estou fazendo. Entendeu? Eu vou de mamando a caducando. Até eletronar e botar no saco prontinho de 30 quilos para ir para qualquer lugar do mundo. Mas não são todos que podem fazer isso. É verdade. Precisa de recurso financeiro, recurso de pessoas. É delicado. E se não tiver incentivo, não vai não. E a gente precisa ter cuidado com essa questão dos especiais. Exatamente. Porque senão você vai fazer assim, pô, nós estamos numa região de café especial, mas o café veio de outro lugar. Não pode acontecer isso, como acontece com o vinho. Você pode chegar e dizer, olha, aqui é uma região maravilhosa, tá um restaurante lindíssimo, então, mas os vinhos todos são de fora. Eu fiz um estudo 2025 em 20 cafeterias da cidade, 20 hotéis e 20 padarias que servem café da manhã, para entender quais os tipos de café que eles utilizavam. As cafeterias foi mais gritante quando eu percebi que a maioria delas não utilizavam cafés especiais produzidos no Planalto. Algumas eram de franquia, eu até entendia, mas a maioria que não era de franquia não usava. Falei, como não? Não, o café da gente vem de São Paulo, vem de fulano. Falei, gente, a gente tem café de qualidade aqui. E precisa ser visto, né? Isso. Aí o que é que acontece? Você tem várias situações nisso. Primeiro, você tem, eu digo isso até porque eu fui de torrefação, né? E você tem aquela máquina que está lá dentro do seu restaurante, aquela máquina já veio de fora, e quem lhe forneceu a máquina vai fornecer o café. O café que vem de fora você, também. Vem de fora, de São Paulo, de Minas, né? Então já vai ali. Você já tem você já está preso a isso, entendeu? Você não pode chegar e dizer, não, vou botar esse café aqui na máquina do outro. É antiético, né? Acontecia muito isso antigamente, mas não é por aí. Depois, nós, produtores, não tivemos força junto ao mercado para dizer, olha, nós estamos produzindo aqui, a gente tem o nosso café aqui. Até porque você não tinha marcas ainda consolidadas de especiais. Verdade. Depois, quando foram surgindo marcas de especiais, que você chegava no restaurante, o cara do restaurante, como é que ele vai substituir? O cara do restaurante, eu falo específico disso, ou da padaria, ele quer uma coisa que seja rápida. Prática. Ele não quer fazer café com ritual. Dificilmente ele vai fazer café com ritual. O café é um apêndice do negócio ali. Entendeu? Mesmo que ele cobre até, mas é um apêndice. Então, a gente não tinha entendido que nós é que estávamos querendo jogar um produto na mão dele que ele não queria. Ele precisava de um produto que desse agilidade ao serviço dele e com a qualidade. A gente só foi entender isso, e alguns entenderam isso, e de agora estão quebrando essa barreira com cafés em cápsula, de extrema qualidade, sim, entendeu? Em drip, em extrema qualidade, porque aí o cara do restaurante, eu tô vendo isso já aqui em Conquista, né? Aí a gente tem que dar os louros aí, vamos dizer, Vinícius é um menino retado nesse aspecto, ele tem conseguido quebrar essas barreiras, botando lá o café lá deles, lá de Eufrasia e tal, porque o que ele está oferecendo ao cara, meu amigo, você tem um café ruim aqui, eu vou lhe dar a chance de botar um café de extrema qualidade. Ah, mas eu vou ter trabalho? Não, você não vai ter trabalho nenhum. Você não tá com drip? O meu é drip também. Não tá com cápsula? Não, cápsula. O meu é cápsula também, só que o meu é bom. É verdade. E ele tem quebrado isso, e outros vão quebrando também, para que a gente tire aquele estigma que era o que o cara tinha razão também do restaurante. Meu amigo, eu não posso chegar aqui
E todo mundo que pedir um café, eu vou fazer um café coado aqui, com aquele ritual todo. Aquilo é um café de cafeteria, não é um café de restaurante. O cara aqui tá doido para tomar o café e ir embora, vamos dizer. Pós-almoço. Não é isso? É verdade. Mas ele pode tomar uma coisa de qualidade, ele beber um vinho de qualidade, ele beber um uísque de qualidade, beber uma cerveja de qualidade, seja o que for, comeu bem, e na hora do café ele vai tomar um café miserável? Não dá não, concordo. Meu amigo Guimar, o tempo passou rápido, viu? Bom demais. Eu acho que caberia mais 2, 3 ou até 4 episódios. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, eu acho que foi riquíssimo. E tem uma pergunta que a gente faz aqui para todo mundo, e eu queria que você respondesse essa. Se fosse para você escolher uma pessoa de qualquer parte do planeta, se ela estivesse viva ou não, para você tomar uma xícara de café hoje, quem seria essa pessoa? Minha avó. Ah, fantástico. Não era avó Boca, mas era minha avó Moça. Ah, que esse legal. era o apelido dela. Dona Moça. Dona Moça. Coisa Tomaria boa. uma xícara de café com ela. Bom demais. Lá na fazenda, claro, né? Lá na fazenda. Coisa boa. Como já tomei com a minha babá, que tem 86 anos. Gente, sensacional. Lá na fazenda. É viva até hoje. Coisa De boa. vez em quando levo ela pra fazenda lá e ela toma um cafezinho comigo. Oh, coisa E ela boa. me disse, meu filho, o povo não sabe o trabalho que dá pra fazer um café. É verdade. E eu não sabia. Agora eu tô sabendo, quando eu venho aqui na fazenda, o quanto dá de trabalho para se fazer um café bom. E valoriza. Me Com conta uma certeza. coisa. Como é que faz pra te achar na rede social? Se alguém quiser visitar a fazenda, deixa esse recado pra gente. Olha, Fazenda Ouro Verde, Sim. né? O site nosso é www.ouroverde.faz e no Instagram é Fazenda Ouro Verde. Beleza. Né? Maravilha. Aí você acha a gente, com certeza. E faz o contato. Aquele símbolozinho verde lá do Uhum. Ouro Verde faz o contato. E agora aberto também ao turismo, né? Ao turismo, rural. verdade. É um outro segmento. Verdade. Meu amigo, obrigado pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço. Para mim é uma honra. É isso aí, gente. Terminamos mais um episódio. Não esqueça de seguir a gente e acompanhar no Spotify e também no YouTube Cafeinado Podcast. Um cafeinado incrível, um podcast incrível, onde você tem a oportunidade de conhecer produtores de altíssima qualidade e pessoas que trabalham no meio do café. A gente se vê na próxima, viu? Até lá!